Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 9. Pastor Marcos falando de Gadara me fez lembrar desse texto. Evangelho segundo escreveu Lucas 19, versículo 9. Jesus disse-lhe: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pastor Marcos falando sobre transformação, sobre o encontro de Jesus com aquele homem que morava naquela cidade, me fez lembrar Zaqueu. Porque quando a gente pegamos, diversas pessoas foram ao encontro de Jesus. Se você for pegar, André, irmão de Simão Pedro, era discípulo de João Batista, e quando André viu João Batista apontar para Jesus e dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o André ele vai deixar João Batista e vai passar a seguir Jesus. E o André, depois que seguiu Jesus, ele levou Jesus para sua casa, e o seu irmão Simão se converteu e foi até Jesus. Se a gente pegar aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma enfermidade. E ela foi até Jesus e ela foi curada. Se você for pegar a mulher cananeia, tinha um problema familiar. Ela foi até Jesus e alcançou a sua bênção. Mas quando a gente lê a história de Zaqueu, a Bíblia vai dizer que Jesus entra em Jericó, e quando ele entra em Jericó, ele vai curar alguns cegos na entrada, no meio da cidade. E a cidade de Jericó, ela fica empolvorada ao ver Jesus fazendo milagre e Jesus adentro. E aí o Lucas vai dizer assim no versículo 1: e Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. E houve ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe do publicano. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguiu, por causa da multidão. Aí o Lucas ele deixa bem claro que algumas características de Zaqueu. Zaqueu ele é rico, chefe dos publicanos, mas a principal característica que Lucas deixa para Zaqueu é: e procurou ver quem é Jesus. Lucas não diz que Zaqueu tinha uma enfermidade. Lucas não diz que Zaqueu tinha um problema familiar. Lucas não diz que Zaqueu tinha problema financeiro, porque o Lucas deixa bem claro que ele era rico. Lucas deixa bem claro que ele tinha uma boa posição. Ele era chefe dos publicanos. E aí eu faço uma pergunta para o texto: o que levou Zaqueu a querer ver Jesus ao ponto de subir numa árvore? O que leva alguém que não tem problema financeiro, não tem problema, uma enfermidade, não tem problema familiar, mas mesmo assim ele quer ver Jesus? Mesmo assim ele quer ver aquele que entrou na cidade e está curando os outros. Mesmo assim ele quer ver, ele não tem problema. Ele não tem problema financeiro, mas ele quer ver Jesus. E quando ele sobe na árvore e vai ver Jesus, Jesus olha e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu tinha um problema também. Zaqueu tinha um problema.
Qual era o problema de Zaqueu? Era a sua identidade. Ele era chefe dos publicanos, alguém que cobrava imposto. Então, quando alguém via o Zaqueu, olhava para ele e falava assim, ó, lá vai o ladrão. O dinheiro que Zaqueu ganhava é do outro. Então, a identidade de Zaqueu era ladrão. A identidade de Zaqueu é, não pertence à nossa nação, é traidor da nação. E quando Jesus olha Zaqueu em cima da árvore, ele fala assim, Zaqueu, você não tem problema de saúde, não tem problema financeiro, você não tem problema familiar, mas eu descobri o seu problema. O que te falta é a identidade. Zaqueu, você tem um nome. Mesmo que a sociedade olhe para você e diz, você é um ladrão. Não, Zaqueu, para mim, você tem um nome. Para mim, você tem um nome. E nessa noite, não importa o que te chamam, não importa o que falam de você. Você só procura Jesus para curar, você só procura Jesus para o problema financeiro, você só procura Jesus para o problema sentimental, não importa. O importante é que quando nós procuramos Jesus, nós encontramos Ele e Ele muda a nossa identidade. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.